Olá, seja muito bem-vindo a mais uns 5 minutos em valvopatias, uma breve atualização sobre as principais novidades em doenças valvares. O meu nome é Alberto Rinning e essa semana vamos conversar sobre 3 artigos muito interessantes. O primeiro artigo é o Notion Trial, que foi publicado no European Heart Journal em 2024. Todos sabemos que a TAV é uma opção viável para pacientes com vários riscos cirúrgicos. Porém, esse estudo, o Notion Trial, foi o primeiro estudo a randomizar pacientes de baixo risco e comparar TAV versus cirurgia. O estudo incluiu 280 pacientes, foi um estudo multicêntrico, randomizado, não cegado, e avaliou como desfechos clínicos a mortalidade por todas as causas, AVC ou infarto do miocárdio, e avaliou também a disfunção da bioprótese e a falência da bioprótese pelos critérios de VARC-3. Com relação às características basais dos pacientes, ambos grupos eram semelhantes. A idade média era em torno de 79 anos, com maior predominância de pacientes do sexo masculino e um STS médio em torno de 3. Com relação ao desfecho primário, não houve diferença com relação aos dois grupos ao longo de 10 anos. Com relação aos eventos adversos, houve mais ocorrência de fibrilação atrial no grupo da cirurgia e maior implante de marca-passo no grupo da TAV. Com relação à área do orifício efetivo, ao longo de 10 anos, o grupo da TAV teve uma área maior em relação ao grupo da cirurgia, e já com relação ao gradiente médio, o grupo da TAV teve um gradiente médio aórtico menor em relação ao grupo da cirurgia. Com relação à disfunção de bioprótese, que era definida por um gradiente transprotético de 30 ou mais e um aumento no gradiente de 20 ou mais ou uma nova regurgitação importante, houve mais disfunção de bioprótese no grupo da cirurgia. Já com relação à falência da bioprótese, que era definida pela presença de morte relacionada à válvula ou deteriorização importante, hemodinâmica da prótese ou reintervenção aórtica, não houve diferença ao longo de 10 anos nos dois grupos. As conclusões do estudo, então, é que nos pacientes com estenose aórtica importante e baixo risco cirúrgico, os desfechos clínicos foram semelhantes em ambos os grupos, da TAV e da cirurgia, porém o risco de disfunção de bioprótese foi menor no grupo da TAV, já o risco de falência da bioprótese foi semelhante entre os dois grupos. O próximo estudo é um artigo sobre mismatch, sobre mismatch, que foi publicado no JACC em 2023. O mismatch ou a desproporção paciente-prótese é comum após a troca valvar aórtica cirúrgica, por isso investigar o impacto dessa desproporção com relação à mortalidade e outros desfechos é muito importante. A desproporção paciente-prótese é definida pela área de orifício efetivo indexado pela superfície corporal pelos critérios de VARC-3. Em pacientes com IMC menor que 30, define-se uma desproporção com um valor menor que 0,85. Essa desproporção é importante quando menor que 0,65. Já nos pacientes com IMC maior ou igual a 30, a desproporção é definida por um valor menor ou igual a 0,7 e importante quando menor ou igual a 0,55. Foi realizada uma corte observacional com 16 mil pacientes, cerca de 16 mil pacientes, que foram avaliados em 3 grupos, um grupo sem desproporção, outro grupo com desproporção moderada e o terceiro grupo com desproporção importante. Com relação às características basais, o grupo com mismatch importante tinha uma idade média maior, com maior predominância de pacientes do sexo feminino. As outras características eram semelhantes entre os grupos. Com relação aos desfechos, houve mais mortalidade por todas as causas no grupo com mismatch importante, mais hospitalização por insuficiência cardíaca, porém, de maneira muito interessante, não houve mais reintervenção no grupo com mismatch importante. Então, a incidência de mismatch ou desproporção paciente-prótese moderada importante vem diminuindo na Suécia desde 2013, que foi onde o estudo foi realizado, mas ainda é bastante comum. Um grau crescente de mismatch foi associado a um aumento gradual da mortalidade por todas as causas, porém, o mismatch importante ele não se associou com mais reintervenções, mas se associou a um risco maior de hospitalização por insuficiência cardíaca a longo prazo. E outra conclusão bastante interessante é que o mismatch paciente-prótese moderada é comum, porém não existe uma associação muito definida com piores desfechos, então mais estudos são necessários.
O terceiro estudo é o TriScore, que foi publicado no European Heart Journal em 2024. Sabemos que o benefício da correção cirúrgica da insuficiência tricúspide é incerto, bem como o melhor momento. Esse estudo foi realizado com pacientes com insuficiência tricúspide funcional, com estrutura normal da válvula. Incluiu pacientes do TriGistry, que é um registro multicêntrico. Cerca de 2.400 pacientes foram avaliados, tendo como base o TriScore, e esses pacientes foram avaliados em 3 grupos. Um grupo com tratamento conservador, outro grupo com reparo transcatéter e outro grupo com cirurgia. O TriScore avalia variáveis como idade maior ou igual a 70 anos, classe funcional 3/4, sinais de insuficiência cardíaca direita, dose diária de furosemida maior ou igual a 125 mg por dia, taxa de filtração glomerular menor que 30, bilirrubina total elevada, fração de ejeção menor que 60%, sinais de insuficiência cardíaca moderada a importante, insuficiência cardíaca direita. O TriScore, quando menor que 3, é baixo, de 3 a 5 é moderado e maior ou igual a 6 é alto risco. As características basais dos pacientes: o grupo do reparo transcatéter era mais idoso e tinha mais comorbidades. Com relação aos resultados do estudo, independente do grupo de tratamento, os pacientes com TriScore alto tiveram maior mortalidade e piores desfechos, cerca de 40% de mortalidade em 2 anos. De maneira muito interessante, os pacientes com TriScore baixo tiveram maior sobrevida, principalmente o grupo cirúrgico e o grupo reparo transcatéter, e de maneira ainda mais interessante, os pacientes que tiveram uma correção transcatéter subótima ou com presença de regurgitação residual tiveram uma mortalidade um pouco maior em relação aos pacientes que fizeram uma correção ótima. Então, a conclusão do estudo é que o TriScore tem boa capacidade preditiva, a intervenção na válvula tricúspide, tanto por cirurgia como por transcatéter bem sucedida, provoca melhores taxas de sobrevida em pacientes com TriScore baixo, principalmente, e também no TriScore intermediário de maneira menos expressiva. Os pacientes com TriScore alto apresentam maior mortalidade de maneira geral, independente do grupo de tratamento, e taxas de sobrevida, então, similares entre todos os grupos de tratamento. A intervenção curativa precoce ela é potencialmente benéfica, porém mais estudos são necessários para avaliar essas conclusões. Muito obrigado. Para mais informações, por favor, acesse o nosso Instagram, @3i_core, ou o nosso site triplei.com.br.